Pronto. Boa tarde, nós somos o grupo de Afasia de Broca. Ele é composto por Adriane Risso, Glenda Liz, Juliana Nascimento, Mayara Roberta e Tainá Priscila. Vamos começar falando um pouco sobre a fonação. As necessidades biomecânicas para a produção da fala, elas representam apenas uma face do problema. Na realidade, a movimentação dos articuladores da voz vai ser o estágio final de um grande processamento de informações que ocorre no cérebro. Então, para que se fale ou se cante, o centro de controle integrado da voz, ele necessita interagir com diversas estruturas cerebrais. Assim, antes que uma frase seja pronunciada, vai ser necessário que o centro de criação formule, planeje e produza a mensagem. E para isso, esse centro ele vai utilizar informações que estão registradas nas diversas memórias. As palavras ouvidas durante os primeiros anos de vida, elas são fixadas numa área cortical chamada de centro de Wernicke, e quando se aprende a falar, uma nova área do córtex cerebral começa então a se expandir, que é o centro de Broca ou centro motor da linguagem. As etapas necessárias para uma produção inteligente da voz, fala e canto é o controle, o planejamento, a programação e a execução. E as afasias, elas vão ser classificadas como uns distúrbios do planejamento. Entrando propriamente na afasia de Broca, a gente tem que o local da lesão cerebral vai ser no córtex motor associativo do lobo frontal, vai apresentar uma compreensão boa, uma fala não fluente, com prejuízos na gramática, erros parafrásicos e uma repetição prejudicada. Então, a afasia de Broca, ela vai ser classificada como uma patologia do sistema central de planejamento e produção da mensagem a ser dita. Ela não vai apresentar distúrbios nos elementos motores da fala. Ela é também conhecida como afasia motora ou não fluente, uma vez que o sujeito ele vai apresentar dificuldade na fala, embora ele possa entender a linguagem ouvida ou lida. Pessoas com afasia de Broca, elas apresentam dificuldade de falar qualquer coisa, fazendo seguidas pausas para procurar a palavra certa. Essa incapacidade de encontrar as palavras é chamada de anomia. Elas também apresentam um estilo telegráfico de fala, em que principalmente palavras de conteúdo, que são substantivos, verbos, adjetivos, que trazem conteúdos específicos para a frase, são utilizadas. E apresentam uma incapacidade de construir sentenças gramaticalmente corretas, o que é chamada de agramatismo. O que vai contrastar com as dificuldades na fala da afasia é que a compreensão ela é geralmente bastante satisfatória. Então, devido a essa dificuldade mais óbvia ser na produção da fala, a afasia ela é considerada um distúrbio de linguagem relativo ao componente motor do sistema de linguagem. A linguagem é compreendida, mas ela não é produzida facilmente. O primeiro artigo selecionado pelo grupo é o conceito de afasia segundo Paul Broca, que é de Jaime Castro de Paula e de Francisco Rômulo Monte Ferreira. Ele vai introduzir, fazendo o contraste entre o significado da afasia atualmente e o proposto por Broca e as suas semelhanças. Então, a afasia hoje é um distúrbio de linguagem adquirido que é geralmente correspondente a lesões cerebrais da artéria média esquerda anterior, com a expressão verbal disfluente ou não fluente, né, com compreensão auditiva relativamente intacta, e para o Paul Broca, vai ser uma lesão cerebral que vai suprimir essa linguagem articulada. Então, o objetivo do artigo é discutir esse desenvolvimento do conceito de afasia por Broca, e ele começa falando sobre os precedentes históricos, que é que culminou nessa concepção do conceito de afasia. Quais foram as ideias que fizeram que Broca chegasse ao seu conceito? Primeiro, começa na antiguidade grega,
em que a teoria humoral ela vai admitir que as causas das doenças eram desequilíbrio nos humores do corpo. Então, no corpus hipocrático, a afasia é a incapacidade do ar de chegar ao cérebro por conta de um bloqueio venoso causado por um dos humores. Logo em seguida, a gente tem a teoria ventricular, em que os distúrbios de memória eles vão ser resultados de alguma lesão no quarto ventrículo. E essa noção de que a afasia ela era uma disfunção da memória vai prevalecer até o século XIX. Durante o período renascentista, vai ter-se um aumento das tentativas de conectar as funções cognitivas às estruturas específicas do cérebro. Então, as descrições dos sintomas afásicos, eles vão se tornar cada vez mais precisas, por causa desse desenvolvimento dos estudos de fisiologia e de anatomia. E no século XIX, a gente já tem uma conexão entre os sintomas de afasia e a localização das áreas lesionadas no cérebro. O Franz Joseph Gall, ele vai atribuir ao lobo frontal a faculdade da linguagem. E o Bullier, ele vai fazer essa correlação entre a perda da fala com as lesões no lobo frontal em diversos casos clínicos. E os dois vão influenciar fortemente Broca no seu conceito de afasia. Afemia ou afasia? Em 1864, houve um debate entre Broca e um de seus principais opositores, Armand Trousseau, que foi o responsável pela introdução do termo afasia. Ele sugeriu esse termo no lugar de afemia ao fazer críticas à tese de Broca, observando que havia diferenças entre as lesões e as afasias descritas por Broca, concluindo que o centro de linguagem definido por Broca não poderia estar correto. Os seus estudos tinham diferenças conceituais e anatômicas em relação aos estudos de Broca. Antônio Damasio define a afasia como distúrbio na compreensão e formulação da linguagem, causado por disfunções em regiões específicas no cérebro. Isso quer dizer que pacientes com afasia têm dificuldade em converter pensamentos em linguagem de modo adequado ou preciso, e que os danos causados aos componentes da linguagem podem ocorrer em uma ou muitas regiões específicas daquele indivíduo. Assim, os diferentes tipos de linguagem e padrões de afasia constituem casos muito diversos. Há uma variedade mais comum, que é a afasia de Broca, de Wernicke, transcortical de condução e outras. Hoje em dia, a afasia não pode ser definida da mesma forma como fez Broca, principalmente por causa da localização do centro de linguagem. Não há consenso entre vários especialistas sobre a área de Broca, mas utilizando os números de Brodmann, que foram usados para mapear essa região, pode significar que houveram diferentes interpretações sobre os limites anatômicos dessa área. Ainda em 1861, a área 44 foi introduzida aos estudos de Broca, e Damasio define essa região como as áreas 44 e 45. Mas como o Broca chegou a esse conceito de afasia? Qual é a ação anatômica que ele propôs? Em 1861, ele lançou um artigo chamado Perda da Fala, Amolecimento Crônico e Destruição Parcial do Lobo Anterior Esquerdo do Cérebro, onde ele apresentou o caso do paciente Louis Victor Leborgne, conhecido como Tantan, pois era a única palavra espontânea que ele proferia, sempre de forma consecutiva. Nesse artigo não havia um estudo anatômico detalhado do caso, mas foram prestados dois pontos importantes, sobre a localização da perda da fala e sobre a inteligência. No mesmo ano, ele lançou o artigo Comentários sobre a sede da Faculdade da Linguagem Articulada, seguida a relação da afemia, perda da palavra, onde ele complementa o primeiro artigo e enriquece as noções de linguagem, atribuindo três tipos diferentes de linguagem: a linguagem escrita, a mímica e a falada. Ele percebeu que, nos seus pacientes, quando a fala, por causa da afasia, um tipo de linguagem prevalecia sobre os outros, e que esse tipo de linguagem seria a linguagem geral,
diferente da linguagem implicada no processo afásico. E um outro ponto importante foi sobre a memória, a qualidade da memória. Eles tinham percebido que a memória para as palavras era a mesma da memória do processo afásico. A afasia ocorria quando havia uma falha na memória durante o processo de articulação da fala regular. Então, a memória do processo de linguagem era apenas uma parte da faculdade da memória. Também houve uma expansão do conceito de localização. Até então, se acreditava que os giros cerebrais não eram fixos, então se tinha um sistema de localização cortical. Mas em 1863, Broca passou a admitir a especialidade do lado esquerdo do lobo frontal para a linguagem. 2 anos depois, ele publicou um outro artigo onde ele falou sobre a sede da faculdade articulada. Ele fez esse artigo tendo como base os casos clínicos de afasia e tinha concluído que havia disparidade entre as lesões e o grau de afasia. Sendo assim, o hemisfério assumia as funções do hemisfério lesionado. A linguagem articular, então, dependia conectado com fenômenos intelectuais. E essa função de ordem intelectual dominava a parte dinâmica e mecânica da articulação. Ocorreu a ele que essa parte atual teria uma posição privilegiada no hemisfério esquerdo, pois a maioria das lesões ocorriam nessa área do cérebro. Ele partiu da hipótese da existência de conexões entre partes intelectuais e mecânicas em uma dinâmica orquestrada por faculdades superiores. Ponderou que talvez a linguagem articulada seria mais difícil de aprender. E finalizou o seu trabalho falando sobre a simetria do cérebro. Sendo assim, os hemisférios não deveriam ter funções diferentes, mas a predominância, o desenvolvimento precoce da parte esquerda tinha a ver com a predisposição desse lado ao desenvolvimento de tarefas manuais e intelectuais mais complexas, como a expressão do pensamento por meio da linguagem, em especial da fala. Sendo assim, em 1861, ele admitia esses princípios. O primeiro, que a afasia era manifestada na perda ou dano importante da faculdade da linguagem articulada. O segundo, que a afasia não se devia à paralisia dos órgãos articulatórios. O terceiro, que a afasia não se devia à perda da inteligência. O quarto, que a afasia era causada por uma lesão dos giros frontais. E o quinto, que os terceiros giros frontais eram o local da linguagem articulada. Em 1864, ele modificou o quarto princípio, admitindo que a afasia era causada por uma lesão no terceiro frontal esquerdo. E em 1865, ele modificou o quinto princípio, admitindo que o terceiro giro frontal esquerdo era responsável pela linguagem articulada. Concluindo, esse artigo tem como objetivo demonstrar o caminho percorrido na busca para o entendimento de distúrbios da fala e quais as contribuições de Karl Broca e sua importância para a definição do conceito de linguagem articulada dos distúrbios, dentre as quais podemos concluir que ele é considerado o pai das lateralizações cerebrais e validou essa paternidade ao nomear essa zona cortical do lobo frontal esquerdo, de área de Broca, e a perda da fala causada muitas vezes por acidente vascular cerebral de afasia de Broca. Isso só foi possível através da autópsia do cérebro do paciente Louis Victor Leborgne, em 1861, paciente que era conhecido como Tantan, onde ele afirmou, conseguiu mostrar que a área responsável pela linguagem está no lado esquerdo do lobo frontal. Também, dessa forma, ele foi além dos estudos de Gall, que foi anatomista que atribuiu ao lobo frontal a faculdade da linguagem, mas sem distinção hemisférica, concluiu assim que o terceiro giro frontal inferior do córtex cerebral seria uma concentração de células nervosas especiais na habilidade de ordenação dos movimentos necessários à fala regular, e que na maioria das pessoas estaria concentrada no lado esquerdo do cérebro. Outro aspecto importante abordado por ele
foi sobre a memória do processo afásico, sendo afirmado que era mais memória durante o processo da fala que ocasionava a afasia. Por fim, a observação sua sobre a afasia popularizou o conceito de que funções corticais específicas poderiam ser localizadas na superfície do cérebro. Isso trouxe nova importância para os giros cerebrais e Broca foi um dos pioneiros a fazer descrições anatômicas precisas sobre a anatomia cortical. Sim. E essas foram as referências que nós encontramos. Bem, gente, dando continuidade à nossa apresentação, e agora falando sobre o segundo artigo escolhido, que foi o de reabilitação de um caso de afasia expressiva por meio do discurso conversacional, que foi escrito pelas fonoaudiólogas Arielle Bastos da Silveira, Raira Fernanda Altman e Karina Carlesso Pagliari. Bem, quanto ao objetivo do artigo, foi investigar qual seria o efeito terapêutico da reabilitação do processamento comunicativo discursivo em um estudo de caso de afasia de Broca no pós-AVC, assim como descrever qual seria o melhor processo terapêutico a ser utilizado. Bem, e falando um pouco sobre AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ele é considerado uma alteração, um comprometimento na circulação do sangue em alguma região do cérebro. Sendo assim, o AVC pode resultar em afasias, disfagias, disartria, entre outros comprometimentos cognitivos. Com relação à afasia, há uma desorganização da linguagem e pode gerar alterações na produção oral, na compreensão, na leitura e na escrita. Bem, quanto ao paciente, né, trata-se de um estudo de uma paciente de 48 anos de idade, na qual teve só o ensino fundamental, ainda que incompleto, né? Ela chegou ao atendimento em 2014, se queixando de dificuldade para ler e para falar. Além disso, ela afirmou ter realizado acompanhamento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo por um ano, só que em uma clínica particular, só que por questões financeiras, ela não teve como continuar o tratamento. Sendo assim, a clínica particular teve que encaminhar a paciente para uma unidade de setor público. Bem, em 2007, a paciente sofreu um AVC dentro de um ônibus coletivo e foi encaminhada para o hospital imediatamente, onde ficou por aproximadamente 2 meses. E após isso, a paciente falava pouco, demonstrava dificuldade para caminhar e para utilizar a mão direita. E após isso, ela começou a usar a esquerda para as suas atividades diárias. E antes do AVC, a paciente não tinha histórico de doenças graves ou dificuldade de aprendizagem, apesar de ter apenas o ensino fundamental. E a paciente também afirmou que a sua comunicação baseia em oralidade, ou seja, ela não usava gestos para se comunicar. Em relação à leitura e à escrita, apresentava também esforços para realizar essas atividades. E, por fim, ela teve o diagnóstico fonoaudiológico de normalidade em ambas as orelhas. Bem, para participar dessa pesquisa, a paciente teve que cumprir os seguintes critérios: apresentar lesão cerebral adquirida unilateral esquerda, ser destra antes da lesão cerebral, ter o português brasileiro como primeira língua, apresentar acuidade auditiva e visual normal ou corrigida, não possuir histórico de alcoolismo ou uso de drogas ilícitas e ausência de sinais sugestivos de depressão moderada e grave. Bom, instrumentos utilizados.
Questionário de dados sociodemográficos e de condições de saúde. Foi a partir desse questionário que investigou se o paciente apresentava distúrbios de saúde, além de verificar dados demográficos, antecedentes médicos, hábitos comuns, hábitos comunicativos, culturais e dominância manual. A escala de depressão geriátrica. Essa é uma escala utilizada como triagem de detecção de quadros depressivos na população idosa. Porém, ele pode ser utilizado a partir dos 17 anos de idade. Bateria Montreal-Toulouse, de avaliação de linguagem. Após a aplicação dos instrumentos iniciais, foi administrada a MTL-BR, que examina, por meio de 22 tarefas, os componentes linguísticos que estão envolvidos na comunicação, na compreensão e também na expressão oral, seja por palavras, frases, texto e discurso, na leitura, por palavras, frases e textos, e na escrita, por palavras, frases e discurso. Também repetição, nomeação, apraxias, que é a motricidade, e cálculo. E o progresso terapêutico foi medido através da reavaliação da linguagem, utilizando a MTL-BR após 6 meses de terapia. Reabilitação. Sessões de tratamento. Bom, foram direcionadas de forma individual, com base nos resultados que foram obtidos na avaliação inicial e da autopercepção da paciente. De acordo com a sua queixa, né, que foi de apresentar dificuldade a achar palavras durante uma conversa. As sessões ocorreram 2 vezes por semana, com duração aproximadamente de 50 minutos, em um período de 6 meses, o que totalizou mais ou menos 36 sessões de terapia. E as intervenções foram baseadas em métodos que estimulam justamente o discurso e a narrativa linguística, em conjunto com funções cognitivas, como a memória, o planejamento e a mudança de turno. Bem, com relação aos resultados encontrados, né, pelas fonoaudiólogas, vamos para a avaliação inicial. Ela foi feita a partir da análise qualitativa das subtarefas que compõem a MTL-PR e foi observado pelas fonoaudiólogas na paciente a presença de parafasias fonêmicas e semânticas, ou seja, a produção de determinada palavra por outra, anomia. Também foi observado um período maior para respostas orais da paciente, paragrafias literais, semânticas e morfemas, erros de regularização e erros de lexicalização, tanto na leitura quanto na repetição. E a paciente ela também demonstrou um desempenho bem satisfatório em grande parte das tarefas. Só que ela apresentou um desempenho ruim na expressividade oral. E aí, por isso, foi diagnosticada com a afasia de Broca, essa paciente. Vamos lá, tabela 2, onde temos os objetivos específicos, né, almejados pela fonoaudióloga, relacionados a aprimorar a linguagem expressiva oral, que foram aprimorar a produção oral através de estratégias de facilitação, de articulação e de prosódia, reduzir as parafasias fonéticas e verbais que a paciente estava apresentando e a anomia durante o discurso. Também foi objetivado diminuir as hesitações na fala que ela tinha, ampliar as funções comunicativas, ou seja, incentivar a paciente a usar gestos ou a escrita como uma forma alternativa para dar significado às coisas. E com relação a objetivos específicos relacionados a melhorar a linguagem expressiva, a escrita da paciente, tivemos a aprimoração da linguagem expressiva escrita através da escrita de enunciados pertinentes a assuntos discutidos na sessão terapêutica, aprimorar sua capacidade de leitura através de textos com temas de seu interesse que possam levar a discussões na terapia e estimular a consciência fonológica e a associação grafema, fonema da paciente também. Com relação à tabela 3,
Com relação à estratégia de intervenção que foi utilizada pelas fonoaudiólogas, tivemos atualização sobre o cotidiano através de conversas relacionadas ao dia a dia, como falar sobre a condição de saúde, convívio familiar, sobre noticiários de TV, jornais, novelas. Houve também diálogos sobre acontecimentos do passado com a paciente, com a utilização também de álbuns de fotos dela, linha do tempo histórica da vida da paciente. Foi utilizado jogos de perguntas e respostas que incentivassem o diálogo. E foi também incentivada a procura na internet de textos, vídeos e músicas pela paciente, né? Dos seus artistas favoritos. A produção escrita de gêneros textuais, como receitas, listas, resumos de notícias, de jornais, revistas, que fossem interessantes ao paciente, claro. Análise e comentário de provérbios conhecidos, simulações de situações da vida diária dela, como ir ao mercado, padaria, fazer uso de recursos de facilitação e repetição, como uma estratégia para desbloquear a fala, né, desbloqueio da fala, falar devagar e com articulação mais exagerada, mais enfatizada, e usar também frases simples e repetir quantas vezes fosse necessário. E também motivar a paciente a cada avanço, né, para ela ficar mais motivada a continuar com as terapias. Com relação à conclusão e às considerações finais, do artigo, concluiu-se que, por conta da intervenção tardia, que só foi iniciada após 7 anos depois que ela teve um AVC, alguns processos linguísticos na paciente estavam estacionados. Porém, apesar de estarem estacionados, houve progresso na habilidade de nomeação oral e no aumento da verbalização de palavras na tarefa de discurso narrativo oral, o que indicou que o processo terapêutico comunicativo, discursivo, né, que foi aplicado na paciente foi eficaz. Houve também uma melhora após a intervenção na organização do discurso, então houve aumento de palavras em seu vocabulário, organização da oração, assim como ela conseguiu diminuir o tempo de resposta. E no que, com relação a funções cognitivas, as fonoaudiólogas obtiveram melhores na atenção, na memória, em funções executivas da paciente, também obtiveram melhores na compreensão oral de textos, houve também evolução significativa, porque a paciente passou a compreender melhor os textos, a estruturar melhor o seu discurso de uma maneira mais organizada do que antes, e apresentou melhora também na recuperação de palavras. E isso deve à utilização de diversos elementos. Houve também melhorias nas funções linguísticas relacionadas à nomeação oral de substantivos, na compreensão oral de textos, na leitura de números. Bom, e aí, por causa do rigor científico, necessário pela falta de instrumentação avaliativa ou estruturação terapêutica disponível para o clínico, quadros afásicos, apesar de serem clinicamente tratados por diferentes especialidades, inclusive a fonoaudiologia, né, ainda são pouco documentados. Esse estudo, por exemplo, é uma contribuição, né, nesse sentido, além do que pode ser aplicado em quadros semelhantes, a fim de comprovar sua eficácia, já que mostrou-se efetivo para o caso apresentado. O tratamento, baseado no processo comunicativo dissertivo, ele auxilia em uma função comunicativa mais eficaz, melhorando as funções linguísticas, né, e ainda as funções cognitivas, mesmo que essas não sejam trabalhadas diretamente, como nesse caso descrito por nós. No entanto, considerando a escassez de pesquisas, né, sobre o modelo do processo comunicativo discursivo, especificamente em pacientes com lesões nos ambos hemisférios cerebrais, é necessária a aplicação do modelo em amostras maiores para que seja possível a verificação da eficácia do tratamento nesses casos de lesão cerebral
com prejuízos linguísticos e comunicativos. E é isso, gente. Aí estão as referências e muito obrigada pela atenção de todos.